A paz do Eterno para o grupo. Quero agradecer a oportunidade me dada para falar aqui neste grupo abençoado que tem por título Resgatando Vidas. Todo cristão deveria ter isso em mente e resgatar vidas para a vida eterna. Tive conversando também com o pastor Célio, a quem tenho vontade de conhecer pessoalmente. Por enquanto, nos conhecemos virtualmente. Já faz um tempo que eu e o Mariano trocamos palavras falando do Eterno e conversando sobre o assunto, perguntando e tendo resposta um do outro, para que junto aprendemos de Cristo. E sem delonga, prometo não demorar muito para não tomar tempo dos irmãos. Sei que ou já teve outras palavras e sei que certamente os irmãos que ouviram se edificaram nela. Espero que essa que o Eterno tenha me dado também venha ao encontro de cada um que está aqui neste grupo. Amém? Bom, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 a seguir, nós temos algo que mexe muito comigo. E a revelação veio a mim porque que o nosso mestre, o Messias, o nosso Cristo, deixou esta palavra. Eu me pus a pensar. Vamos ler junto aqui. Mateus capítulo 16, versículo 13. São uns 2 ou 3 versículos, tá bom? Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que diz os homens do Filho do Homem? É interessante e que me faz pensar é que o mestre não precisava se preocupar com o que o povo estava achando dele, mas ele se preocupava. Então ele chegou até os discípulos e perguntou: Vocês que andam mais do que eu por aí, o que dizem os homens destas províncias sobre mim? O que é que vocês têm ouvido? O que é que vocês têm escutado do povo aí de fora sobre a minha pessoa? Como é que eles têm me visto? E os discípulos, no versículo 14, respondem ao nosso mestre. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem ser o Senhor Jeremias ou algum dos profetas. Eu, na minha analogia, creio que quando o nosso mestre ouviu isso dos discípulos, ele, naquele momento, sorriu, porque ele ouviu algo que poucos de nós ouviríamos sobre a nossa pessoa, quem somos. Creio que neste momento ele olhou para o Pai, conversando com o Pai em espírito, diz: Pai, estou realmente fazendo aquilo que o Senhor me enviou para fazer, dar testemunho do Senhor do céu para a humanidade. E eles têm me visto como João Batista. Se nós fôssemos falar de João Batista, que é o precursor ali da chegada de Cristo, né? É o primeiro que começou a anunciar ali no Jordão. Vai vir um agora, que ele é antes de mim, que é também depois de mim. E o próprio Cristo diz de João Batista que, nascido de mulher, não houve ninguém igual a João Batista, nenhum profeta como João Batista. Agora, vamos pensar, quem está falando disso? O próprio Cristo, dando o testemunho de João Batista. Então, quando os discípulos disseram, eles acham que o Senhor é um João Batista, Jesus deve ter sorrido. João Batista era o cara da vez, naquele momento, respeitado pela nação dos Yahudins, dos judeus, ali de Israel, como o profeta da nação neste tempo. Tanto é que Isaías, no versículo 40, no versículo 3, já falou da voz que ia clamar no deserto.
E quando chega no capítulo 1 de João, no versículo 23, está lá João Batista dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, porque os fariseus, os saduceus, os herodianos e outros, tanto que seguiam aquela cambada dos escribas que queriam sempre pegar João Batista, como depois seguiram também o nosso mestre para desdizer tudo o que ele estava dizendo, o nosso mestre ficou muito feliz de ser comparado com João Batista. Mas logo eles vêm e dizem: olha, outros dizem ser Elias. Creio que o nosso mestre novamente moveu a sua face em sorriso, mostrando alegria, porque Elias é considerado o pai dos profetas. E Elias tinha uma intimidade tão grande com o Pai Eterno que quando ele dizia chove, chovia. Quando ele falava para de chover, parava. Ele diz: caia fogo do céu, caía e consumia aquilo que ele determinasse ou determinava para ser consumido, como aqueles capitães e os seus 50 que iam prender ele. Nós sabemos do holocausto, aqueles sacerdotes que ficaram ali fazendo o seu sacrifício, gritando Baal e Azera, e eles não resolveram, mas quando deu meio-dia, estava lá Elias dizendo: se eu sou o homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma este holocausto. Os irmãos conhecem bem a passagem, que nem a água que ficou na vala, que foi derramada em cima do holocausto a pedido de Elias, ficou. O fogo lambeu até a água. Então Elias foi e é até hoje respeitado pela nação judaica, um dos maiores profetas, considerado como o pai dos profetas. E logo vem novamente a comparação, dizendo: e outros dizem ser Jeremias. Jeremias, o próprio Eterno diz para ele que ele era escolhido desde o ventre da sua mãe. Olha que honra, né? É claro que o nosso mestre aqui novamente sorriu, porque ele estava sendo bem visto, porque esses que foram citados eram respeitados pela nação judaica. Agora, ele olha para os seus discípulos e diz: poxa, estou sendo bem visto. Ele está nos dando uma lição aqui, dizendo para mim e para você que está ouvindo esse áudio, o seguinte: eu, sendo quem sou, dou o meu testemunho por aí para as pessoas, vivendo uma vida ética, judaica, cristã, para que eles possam se espelhar em mim. O interessante é que no versículo 15, a direção agora já não é mais quem está lá fora. O nosso mestre, então, ele fica sabendo que lá fora ele está sendo bem visto, estão dando bom testemunho dele. Agora ele se preocupa com quem está com ele, que está perto dele, que anda com ele, que come na mesa com ele, ou come até no mesmo prato, do mesmo guisado, come do pão que ele parte, dorme aonde ele dorme. Ele começa a se preocupar com aqueles que o rodeiam. E aí ele pergunta para os seus discípulos: mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Se a primeira pergunta do nosso Cristo mexe muito comigo, a segunda mexe muito mais. Como eu disse no começo, ele, sendo quem ele é, estava preocupado como a sociedade estava vendo ele. E ele pergunta aos discípulos, e os discípulos dizem que eles estão vendo o Senhor muito bem, como se fosse João Batista, como se fosse Elias, como fosse Jeremias, ou um dos profetas. Então, ele estava sendo visto pela sociedade lá fora, que não andava com ele muito bem. Mas agora ele está preocupado com aqueles que andam com ele, que dormem onde ele dorme, que às vezes come no mesmo prato, do mesmo guisado e do mesmo pão que ele parte, que está com ele todo o tempo. E pergunta a eles: e vocês, o que vê em mim? Como é que vocês me enxergam? De que maneira vocês me veem? Neste momento eu creio que eles ficaram calados, até Pedro ter uma revelação do céu, que o próprio Cristo diz
Tu, Simão Pedro, não veio de ti, mas veio do Pai que está no céu, essa revelação. Agora vamos colocar para nós, irmãos. Se o nosso mestre, ele estava preocupado como a sociedade tem visto ele, você teria coragem de perguntar ali pela vizinhança onde você mora? Pergunta aí para minha vizinha do lado direito, do lado esquerdo, aqui, como é que eles me veem? Será que esses vizinhos têm nos visto, né? Eu vou me colocar também no meio, têm te visto como viram a Cristo? Não, essa minha vizinha é uma mulher de Deus, é uma mulher excelente, uma verdadeira cristã. O meu vizinho, rapaz, toda vez que eu tenho um problema, nós vamos lá buscá-lo para que ele venha nos aconselhar com a palavra do Eterno, vinda do céu, para que eles possam nos dar um acalento, né? Um consolo vindo deles, porque o Espírito de Deus que habita neles nos consola através dele. Será que o testemunho dos seus vizinhos sobre a sua pessoa, aqui os meus vizinhos sobre a minha pessoa, vai ser bom? Não, eu confio no pastor Carlos. Pastor Carlos é gente de primeira, sabe? Eu posso falar dele porque ele é isso que eu estou dizendo. Ou aquilo que nós costumamos ouvir dos nossos irmãos, infelizmente. Para ser crente como essa aí, eu prefiro ficar lá na macumba mesmo, batendo a minha tabaca, girando e chamando os satanás, os guias, para entrar em mim, porque isso aí não é cristão de jeito nenhum, esse aí não é cristão de jeito nenhum. Será qual é o testemunho que nós temos dado para os nossos vizinhos? Quantas vezes o seu vizinho, o meu vizinho já bateu na minha porta para pedir oração, pedir ajuda? Quantas vezes? Ou eles nem vão? Como estamos sendo vistos pela sociedade que nos cerca? Se o nosso Cristo, que não precisava fazer essa pergunta aos seus discípulos, mas fez: o que dizem ser, né? Ou o que dizem de mim aí por fora? E aí eles dão testemunho que eles estão vendo o Senhor assim, assim, assim. Então eu estou bem visto. E a pergunta no versículo 15 é: e vocês? Aí é aqueles que estão dentro, que anda com ele, que come com ele, que bebe com ele. Isso me reflete, já não é mais os vizinhos que eu vou perguntar, mas aqueles que vivem dentro da sua casa, o seu esposo, o seu filho, para o homem a tua esposa, os seus filhos. Como é que eles têm te visto? Não, meu pai é um homem de Deus, meu pai, eu tenho orgulho dele, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho do meu irmão, eu tenho orgulho da minha irmã, porque é uma menina prendada nas coisas do Eterno. Ela é, olha, a minha irmã, pense, quando ela canta um louvor, a gente sente na alma. É o que eu disse antes, se o nosso mestre está preocupado lá fora, ele está bem lá fora, agora ele pergunta àqueles que andam com ele, que sabem quem ele é, né? Conhece quando ele está exaltado, mas conhece também quando ele está calmo, conhece quando ele não quer fazer o bem, mas também conhece ele quando ele está sendo caridoso. Como é que você é visto dentro da sua casa? O marido pode dizer que a minha esposa, menino, pensa numa esposa, pensou? Então, pode multiplicar por 100, porque essa esposa Deus me deu, é um presente do Eterno para mim, me ajuda em tudo essa mulher, mulher de Deus. Já pensou a sua esposa também dando esse testemunho de você? Meu esposo, rapaz, de vez em quando eu entro no meu quarto, está ele lá de joelho, orando por mim, por minha família, por os nossos filhos. Esse é o meu esposo. Então, a moral aqui é: quem somos nós? Realmente, quem você é realmente? Lá onde você trabalha, na escola, quem é você entre seus amigos? Você faz a diferença? Ele pode dizer que você é um verdadeiro cristão? Quem diz a sua esposa sobre você, os seus filhos sobre você? Ou a esposa, que diz o esposo de você, minha amiga, minha irmã? O filho que fala do pai, o pai que está falando de você, que é filho? Quem é você
É isso que Cristo está dizendo. Quem eu sou para eles e quem eu sou para vocês? Pedro disse claramente para o nosso mestre no versículo 16, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Nós temos em nós a obrigação de ser imitador de Cristo, e se somos imitador do nosso mestre, ele tem que ser refletido através de nós. As pessoas têm que olhar para nós não como crente, mas como cristão verdadeiros. Que eu digo sempre que existe em nosso meio crente e cristão, que é uma diferença muito grande, como tem o joio e tem o trigo, como tem o santo e os profanos, como tem o justo e os injustos. Também em nosso meio há crente, crê até, mas não são cristãos. E a noiva de Cristo são os cristãos. Mas quem somos nós? E é isso que Cristo me faz refletir. Rapaz, quem é você? Quando eu me pego me examinando, muitas das vezes eu não gosto de mim mesmo. Às vezes me exalto, às vezes falo coisas que não deveria ter falado no momento errado. Às vezes quero disputar, mesmo estando errado, dizendo que estou certo. E aí eu lembro desta palavra. E logo eu vou para o céu falar com meu Pai eterno, me perdoe. Por que, Senhor, eu não melhoro como pessoa? Por que eu não faço aquilo que sei que é para fazer? Quem somos nós aí fora? Porque ser cristão dentro da igreja é fácil. É lá fora que nós precisamos dar testemunho de Cristo, porque nós somos testemunha dele. É lá fora que o Pai Eterno tem que ser visto em nós, para que nós possamos resgatar vidas. Meus queridos, eu ia falar menos do que falei, e eu quero agradecer novamente todos os administradores desse grupo, todos os participantes desse grupo, como disse o pastor Célio para mim esses dias, são 250 celulares aí. Então essa igreja tem bastante membros e é um culto diário, 24 horas por dia. Desejo a todos bênçãos vinda dos céus, derramada sobre sua casa, sua família, sua vida, sobre o seu ministério, sobre sua vida profissional, sobre o seu corpo físico, saúde, porque tu precisa para ir buscar o pão de cada dia, e também que as portas não se fecham para você e que se abra para aqueles que elas estão fechadas. Em nome do Pai Eterno, eu já quero agradecer esta minha oportunidade. Eu sou o pastor Carlos Anacleto, amo a palavra do Eterno, amo. E sei que aqueles que aqui estão também nesse grupo devem amar como eu amo. Vou contar aqui agora a vocês uma ilustração, tá bom? Na igreja tinha um varão, um obreiro, aparentemente muito bom na igreja. O homem chegava cedo nos cultos. Se tivesse os bancos ali mal colocados, ele arrumava todos os bancos, as cadeiras, limpava o banheiro, ia no altar, via se estava tudo organizado, se estava faltando alguma coisa, a água colocava. Era um obreiro bom na igreja. Um certo dia esse varão veio a falecer. E no velório acontece um fato de um novo convertido, e os irmãos um pouco mais antigo aí na fé, deve lembrar que era muito rápido. As pessoas se convertiam hoje, 15 dias, máximo um mês, eles já eram batizados com o Espírito Santo. Era uma coisa muito linda, muito rápida. Hoje a gente não vê isso, é muito raro, mas na época, convertia-se hoje, você podia contar, daqui a um mês ele estava falando em línguas e já estava pulando no meio da igreja. Era uma coisa muito linda. E tinha um novo convertido nessa comunidade que foi no velório. Quando ele chegou no velório, esse novo convertido, estava lá a irmã viúva agora, velando o esposo com os seus filhos. E o novo convertido entrou e foi ver o defunto. Quando ele chegou lá perto do caixão, que ele inclinou para ver o defunto, ele deu aquele oh glória, aleluia, estou sentindo. E quando ele falou isso, a viúva olhou para ele,
sério, tipo assim, aqui não é lugar. Mas o varãozinho deu mais uma volta ali no recinto, voltou novamente perto do caixão e deu e a viúva olhou para ele novamente sério, e ele deu mais uma volta no recinto e voltou. Quando ele chegou perto do caixão, ele disse: tô sentindo de Deus. Se eu disser para que esse varão levante, ele levanta com vida. Quando ele falou isso, a irmã olhou sério para ele e disse: olha, infeliz, se ele levantar desse caixão, você vai levar ele para sua casa, tá entendendo? Porque eu tenho orado para que isso aconteça e você não vai tirar a minha bênção. A pergunta é: irmã, se você morrer hoje, o varão deixa o novo convertido cheio do Espírito Santo, ou um pastor cheio do Espírito Santo, orar por você para que você ressuscite? Ou ele deixa ela em paz, conhecer lá a Nova Jerusalém, deixa ela ir para o paraíso, que Deus a receba? Varão, você é a mesma coisa. Se morrer hoje e chegar alguém cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, dizendo que se orar por você, você vai ressuscitar, a varoa deixa? Ou ela vai brigar também com esse varão, dizendo: se tu orar por ele, tu vai levar ele para você, para tua casa. Como é que vai ser? É isso, irmãos, que eu tenho dito. Nós temos que buscar a Deus e ser melhor. Amém? Quero agradecer essa oportunidade em nome do Pai Eterno.